Olá a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NPWcast, podcast da NPW Digital. Eu sou o Gabriel, sou um dos sócios diretores da NPW e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de transição de carreira, né? Para esse tema é super importante, que eu acho que vocês vão curtir bastante. A gente trouxe aqui uma pessoa muito especial, que é a Lívia. A Lívia trabalha na NPW Digital, ela é líder de recrutamento da NPW, já atua na área de RH há 8 anos, né? E além desses 8 anos, ela também teve a oportunidade de atuar na área comercial por 4 anos. Além disso, ela tem formação em gestão de RH e pedagogia. Tudo bem, Lívia? Tudo ótimo, Gabi. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema tão importante e que todos possam curtir o que a gente vai falar. Não tenho dúvida nenhuma que é um tema muito bacana, que eu acho que a gente vai conseguir contribuir bastante, né? Bom, a gente falando sobre transição de carreira, né? Mudar de uma carreira, de uma profissão, às vezes é uma decisão bem difícil, né? E ela precisa ser muito bem pensada, e, enfim, avaliada e projetada, né? E nessa transição de carreira a gente encontra muitas vezes desafios, né? E esses desafios muitas vezes vêm associados com enfrentamento de julgamentos externos, de desilusões, de muitas vezes, puxa, como é que eu vou conseguir as primeiras oportunidades nessa transição? Enfim, tem vários pontos, né? Mas a gente também entende que é uma coisa que pode ser tratada por naturalidade. Enfim, a pessoa, se ela tiver o conhecimento do que ela quer fazer, ela só precisa se organizar e seguir, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que a naturalidade é um dos pontos muito importantes numa transição de carreira. Outro ponto é o autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer. É o que eu costumo dizer, eu vou transitar de carreira, mas eu vou transitar para uma carreira que faz sentido, no sentido de quais são as minhas habilidades, minhas competências. Eu preciso me autoconhecer. Hoje a gente está numa era muito de influencers, né? Então eu vejo que essa transição muitas vezes tem como objetivo, eu vou mudar, vou transitar de carreira porque eu vi ali algum conhecido se dando muito bem em alguma área. Então, por exemplo, eu vi um amigo que ele começou a ser influencer e ele, poxa, tá decolando, tá dando super certo, eu quero isso para mim também. Só que eu tenho uma dificuldade, eu sou tímido. Eu não sei me comunicar muito bem. Então, peraí, será que essa transição ela vai ser bacana para você? Então, se autoconhecer. Eu quero ir para a área da saúde, mas eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo ali, por exemplo, de sangue. Então, a gente precisa se autoconhecer, entender se as nossas habilidades, competências, elas condizem com aquela área a qual a gente quer migrar, né? Então, acho Senão que isso é vira muito também importante. entre aspas, uma aventura, né? Exatamente, E essa exatamente. aventura ela pode se tornar perigosa e gerar frustração lá na frente, né? Aquele famoso, puxa, mudei da profissão A para a profissão B, mas não era isso, não. Pô, eu queria ter continuado na profissão A e perdi X tempo da minha vida focando nessa nova profissão e que, na verdade, não era isso, não. Descobri que o que eu gostava era o que eu fazia antes, né? Exatamente. Eu costumo dizer que são 3 P's, que são eles o planejamento, primeiramente, né? A gente tem todo um processo também, e a Uhum. paciência. A gente precisa ter essa paciência, entender se realmente é aquilo. Eu preciso me planejar. Tudo na nossa vida a gente precisa se planejar, ainda mais se tratando de transição de carreira. Outro ponto que eu acho importante também comentar aqui é a questão do nosso passado, né? Então, quando a gente fala do passado, antigamente se iniciava ali a profissão muito cedo. É. Então, a gente já era obrigado a buscar algo que muitas vezes não era o que a gente queria. Mas, por questão de subsistência, né? Eu preciso ter uma
profissão, preciso trabalhar, preciso muitas vezes ajudar ali em casa. Os meus pais querem que eu faça isso, então eu sigo por esse Exatamente. caminho e de repente não é aquilo que eu Não é gostaria de aquilo que eu fazer, né? gostaria, ou até mesmo, toda a minha família, ela seguiu no ramo de direito, então eu É. preciso fazer direito. Aí ali, quando eu me encontro exercendo essa atividade, eu vejo que não tem nada a ver com o O que que eu eu quero fazer queria. agora é artes plásticas. Exatamente. E aí vem os julgamentos que você É, comentou. Então, poxa, você já tinha uma profissão estruturada. É o pensamento dos nossos antepassados, vamos colocar assim, uhum. né? Então, o pessoal ali mais antigo, eles pensam dessa forma. Poxa, mas você é CLT, você tem ali, né, uma carteira, um registro, você tem os seus benefícios e você quer migrar, você quer sair de tudo isso. E hoje em dia, eu digo que a zona de conforto, ela não faz ninguém crescer. É. E as pessoas, elas estão com outro pensamento, elas querem realmente algo que as façam não somente feliz financeiramente, mas também felizes como pessoas, né? Qual é o meu propósito hoje de vida? O que eu penso para o meu futuro? Será que eu estou feliz fazendo o que eu faço? Ou só o dinheiro que ele faz sentido nesse momento, Muita né? gente acaba fazendo transição de carreira, não com esse olhar, né? Acaba muitas vezes olhando, pensando assim, puxa, hoje eu trabalho com essa profissão, não tá me dando dinheiro. Qual é a profissão que tá me dando dinheiro? Essa que vai me dar dinheiro. Essa daqui? Então eu vou focar nisso e mudar de área, né? E muitas vezes ela se torna frustrante porque lógico, o dinheiro é super importante, né? Mas a satisfação, o prazer de trabalhar naquilo que você gosta, isso também é algo que vai parecer engraçado, mas não tem preço, né? Exato. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Vou até falar para o público que talvez não saiba, né? Eu sou formado em tecnologia e durante 15 anos eu trabalhei como um profissional na área de tecnologia até o momento que eu descobri que o que eu gostava era de empreender. E empreender na área de pessoas, de recrutamento. Então, aí eu fui para um outro mundo completamente diferente, que era o lado de RH, por exemplo, né? Então, Sim. são coisas que acontecem no dia a dia e, por exemplo, hoje eu já não consigo me enxergar trabalhando na área de tecnologia, como um desenvolvedor de software. Por algumas razões. Primeiro, porque já não tenho mais os mesmos conhecimentos que a turma tem hoje. Enfim, eu fui de uma outra geração. Mas é algo que hoje eu já não me enxergo. Óbvio que a parte de tecnologia, ele vive dentro de mim no dia a dia, na vida pessoal, etc, tal, né? Gosto de mexer na área gosto de mexer com tecnologia, gosto de ver coisas relacionadas à tecnologia, mas trabalhar com isso 100% já não é mais o meu foco. E eu acho que deve ter acontecido contigo também, né, ao longo da tua carreira, né? Você trabalhou na área comercial, depois migrou no RH, e eu sei que antes da área comercial você teve outras Exato. frentes, né? Exatamente, falando até um pouco sobre isso, eu tive algumas transições de carreira. Eu iniciei muito cedo minha carreira, com 12 anos, no esporte, no voleibol, para ser mais precisa. Eu amava o que eu fazia, né? Eu costumo dizer que era o meu sonho chegar ali na seleção brasileira e tudo mais, mas a vida nos dá caminhos diferentes. Eu sou totalmente grata pelo que o esporte me trouxe muitas habilidades, né? Muitas competências que eu carrego até hoje. Eu tive a oportunidade de jogar em diversos clubes, também tive a oportunidade de morar fora através do esporte, ter esse conhecimento de cultura, né, uma cultura diferente, morar sozinha, também longe dos pais, longe de todos, me fez amadurecer muito, mas foi uma carreira curta, por conta de contusões que eu tive, então fui obrigada, aí eu falo que a minha transição de carreira nesse momento, eu fui obrigada, né, a migrar. Lívia, mas se eu pudesse eu jogava até hoje, mas foi algo que eu precisei pensar, poxa, não deu certo, chegou no meu momento, então para onde eu vou? E aí foi um ponto muito crucial da minha carreira, porque eu pensava, eu só sei jogar voleibol. Eu não sei fazer mais nada além de jogar voleibol. Olha só que pensamento, né, medíocre, vamos colocar dessa forma, porque
todos nós sabemos, temos várias habilidades. A gente muitas vezes não se Sabe? reconhece, né? Mas a gente tem muitas habilidades. E ali eu falei, o que que eu vou fazer? E eu lembro que muitos conhecidos, familiares falavam para mim, Lívia, você gosta muito de se comunicar. Por que que você não tenta na área comercial? E eu falava, gente, eu não tinha esse conhecimento tão abrangente do que se tratava a área comercial. A área comercial para mim era vendedor de loja ou até telemarketing. E como que eu poderia, sem esse conhecimento, né, migrar para essa área? Foi quando Sair do zero, né? saí do zero. E ali eu tinha por volta de uns 21, 22 anos. Foi quando, nessa época, a gente ainda não tinha as ferramentas de recrutamento ali através dos sites. Então, eu mandei um currículo para um telemarketing. E, para minha surpresa, eu fui chamada para um processo seletivo. E, mais surpreendente ainda, eu fui selecionada para venda de cartão de crédito, naquela época do Itaú. E eu comecei a trabalhar ali e ter comissão, o que brilhou muito meus olhos. Eu falei, poxa, acho que tá dando certo, né? E aí eu comecei a trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava 6 horas por dia nessa época e acabei que eu fazia até extras, porque eu tava tendo um rendimento bacana e comecei a trabalhar. E me dei muito bem. Porém, com 4 meses que eu estava atuando com telemarketing, o meu pai montou uma empresa de facilities na época. E empresa de família, a gente sabe que não tem um cargo, né? Ali você não tem uma função apenas, você acaba trabalhando em várias. E ali eu tive contato com o RH. Mais ou menos como era o vôlei, né? Recebe, levanta e corta, né? Exatamente, vamos pra cima, é isso aí, vamos lá fazer o ponto. E aí eu fui trabalhar, foi uma experiência muito bacana, onde eu convivi ali com profissionais de várias áreas, eu tive contato com um administrador que me ajudou muito nessa parte de folha de pagamento. Nessa época era bastante arcaico ainda, eu não vou falar a minha idade, né, não vou entregar, mas era ali o registro naqueles livros, né, naqueles cadernos de registro, e ali eu já tinha esse contato com pessoas, né, não era um contato tão amplo, mas eu já tinha esse contato com pessoas. E também tive contato na área comercial. Então, sempre a vida me levando ali para essa área mais de comunicação, área comercial. E foi quando eu falei, poxa, não quero ficar na minha zona de conforto, eu não gosto da zona de conforto, acho que a zona de conforto não faz com que a gente cresça. E eu falei, gosto de trabalhar aqui, mas eu quero novos ares. E ali comecei a enviar currículos para outras empresas e uma empresa especializada, né, em ferramentas para recrutamento e seleção me contratou para eu ser ali uma consultora de vendas na área comercial. E eu me dei muito bem. Com o passar do tempo, nessa empresa, eu tive uma promoção onde eu comecei a visitar consultorias de RH. Comecei a entender como era esse mundo. Eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero para mim. Eu acho que eu estou me encontrando aqui. E aí, o que eu fui fazer? Fui estudar. Falei, eu vou estudar. E comecei a estudar. Naquele momento, para ser bem sincera, eu ainda não tinha esse pensamento tão certeiro de que eu iria transitar de carreira, que eu iria mudar de carreira, mas eu tinha... Você diz da área comercial para a área de RH. Para a área de RH, exatamente. Mas eu me apaixonei por essa área de RH. Eu falei, poxa, eu me vejo ali, eu me vejo estando mais próximo de pessoas e tudo mais. Fui estudar. E aí eu falo, quando você terminei, e agora? Comecei a enviar currículos para a área de RH, só que ninguém me chamava, porque eu não tinha experiência prática, eu tinha experiência famosa primeira teórica. oportunidade, né? Exatamente, eu só precisava desse pontapé inicial, só precisava dessa primeira oportunidade. Porém, eu não tive. E aí, como eu brinco, né? As contas continuam chegando, então a gente precisa trabalhar. Continuei na área comercial, iniciei em uma startup, e ali nessa startup eu tive um bate-papo com o meu líder da época, que falou assim: olha, Lívia, o que você pensa como plano de carreira? Né? O que você sonha? Quais são os próximos passos? Você pensa em crescer na área comercial? E foi quando eu passei para ele esse anseio de ter essa oportunidade de atuar no RH. Não tinha essa vaga em aberto na época. Eu lembro que 2 meses depois abriu uma vaga para a área de treinamento. Eu fui selecionada em recrutamento interno. Fiquei 2 meses e pouquinho nessa área, mas já me puxaram para o recrutamento e seleção, que era onde realmente eu queria estar. Então, fiquei ali no recrutamento e seleção, iniciando como analista de recrutamento, aprendendo do zero todo o processo de entrevistas. Depois desse primeiro ano, eu tive uma oportunidade de gerir pessoas.
então eu fui ali uma coordenadora também na área de recrutamento e seleção, e me apaixonei pela área. Eu falei, é isso que eu quero para mim, é lidar com pessoas, é estar ali próximo de pessoas. Eu encontrei, na verdade, o meu propósito. O meu caso, Gabi, foi a vida me levou, né? Eu costumo Sim, dizer que eu tive oportunidades que me levaram. Porém, a gente enxerga que não é assim para todas as pessoas. Eu costumo dizer a questão da pandemia. A pandemia, ela trouxe algumas transições de carreira porque as pessoas se viram obrigadas naquele momento a sim. transitar. Então, poxa, eu estou empregado, eu estou aqui estável na empresa que eu estou, porém, e aí? Agora perdi meu emprego. Eu tenho contas, eu tenho obrigações, o que que eu vou fazer nesse momento, né? Então, a gente precisou, né? Muitas pessoas precisaram se reinventar. Então, a gente viu que a quantidade de mês que abriu, né, foram enormes, as pessoas precisaram se reinventar e muitas dessas já não querem mais voltar para a área de atuação anterior, elas continuaram e se encontraram nesse momento, né? Então, eu acho Você sabe importante. que esse exemplo que você comentou da pandemia, eu sou um assíduo utilizador, por exemplo, de carros via aplicativo, e muita gente que hoje é motorista, durante um certo tempo tinha uma outra profissão, muito em função da pandemia também tiveram que obrigatoriamente mudar de sentido, e aí usaram essa possibilidade de trabalhar por conta, vamos chamar assim, nos aplicativos de veículo. E eu ouço muito deles assim, eu não quero voltar mais. Porque eu tenho meu horário, eu sei o que eu preciso fazer, e enfim, não tenho, entre aspas, um chefe, enfim, tem Sim, tudo isso, né? Mas são casos que, assim, eu tenho certeza absoluta, até pela conversa que eu tenho durante os trajetos, que são pessoas que foram, entre aspas, obrigadas a mudar, sim, né? Você percebe no tom de voz que, eu sou formado nisso, eu trabalhava nisso. Você percebe exato. que no tom de voz puxa, se pudesse eu teria continuado ali. Mas, enfim, as circunstâncias me fizeram ir para esse outro caminho. Agora, é, é, revisitando essa parte que você comentou sobre você ter se encontrado na parte de RH, né? Então, veja, você veio do mundo esportivo para a área comercial e depois para a área de gestão de pessoas. O- Obviamente, a parte de comunicação, de lidar com pessoas é algo super importante, mas hoje quais são os principais pontos que fazem você feliz trabalhando na área de RH, de recrutamento, de gestão de pessoas, porque a gente sabe muito bem que RH como um todo, ele tem várias frentes, né? Você Sim, até deu o sim, exemplo, folha de pagamento, tem parte exato. de treinamento, etc. Hoje, por que hoje você não sairia, por exemplo, é difícil falar isso, né? Mas enfim, por que hoje você não sairia hoje da área de gestão de pessoas para ir para uma outra área, por exemplo? Porque eu entendo que você já fez uma transição, um processo de transição onde você se encontrou, né? Sim, sim. Eu creio assim, a gente tem que fazer o que ama, né? Nem sempre a gente vai amar o que a gente faz, tem uma diferença. Fazer o que ama é o quê? Eu sei que eu tenho um propósito naquilo, eu gosto do que eu faço. Você trouxe um ponto bacana até de expressar aqui. Eu não me vejo no departamento pessoal, que é um dos subsistemas do Do RH. RH. Eu não me vejo. Eu me encontrei no recrutamento e seleção, área de treinamento, integração também gosto bastante. E tudo isso envolve o quê? Um ponto que eu falo que é a minha maior competência, que é a comunicação. E o propósito de ajudar pessoas. Eu tenho esse propósito muito latente dentro de mim. E eu acho que através do RH eu consigo isso. Eu Legal. consigo encontrar ali oportunidades que se encaixam àquele determinado profissional. Então, ver o brilho nos olhos de você dar uma notícia, né? Poxa, você está empregado, olha, que bacana, você conseguiu a vaga. Isso para mim me faz muito feliz. Isso me faz muito feliz de verdade. Então, muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, eu tenho que amar o que eu faço".
Não, nem sempre na atividade que você faz, o que ama, você vai amar o que você faz. Tem atividades que eu desenvolvo hoje, que são mais analíticas, que são atividades ali que a gente fala mais burocráticas, que não tem tanto o meu perfil, mas por fazer o que eu amo hoje, eu falo, faz parte. Nem tudo o que eu vou fazer aqui vai ser, ah, meu Deus, eu amo fazer isso. Mas o propósito, qual é o propósito? Eu me encontrei no propósito, o propósito geral, né, dessa área de RH que eu amo tanto, é o quê? Apoiar pessoas. Eu me encontrei nisso e colocar a minha competência, a minha habilidade, que é a comunicação. Eu gosto de me comunicar. Eu até brinco, né, que em festas de família, próprio marido, por exemplo, meu marido ele já é mais analítico, mais tranquilo, mais na dele, ele sempre fala: "Nossa, mas você já tá falando, já tá conversando com fulano, já conhece a pessoa". Eu sou assim, então eu não consigo, eu sou um pouco inquieta nesse sentido de pessoas. Eu acho que o networking, ele é muito importante. Você estar ali em contato te abre portas e também abre portas para essas pessoas que você fala. Agora, por exemplo, você até comentou que passou por várias transições até se encontrar na área de RH, né? Isso. E é natural que você traga características dessas outras profissões para a sua atual, né? A gente não faz uma transição de carreira que desliga uma chavinha e liga a outra, né? Desliga Exatamente. aquela, enfim, não funciona assim. No meu caso, por exemplo, por mais que hoje eu estou na área de gestão de pessoas, na área de recrutamento, mas eu aproveito muita coisa do que eu vivenciei na área de tecnologia e trago isso para o meu dia a dia. Olhando o teu histórico, o que você acabou trazendo de pontos importantes nessa sua trajetória que hoje, na função que você está, você olha e fala assim, puxa, isso aqui me agrega bastante e pô, que legal que eu fiz isso antes. Exato. Do esporte, eu creio que é a disciplina. A disciplina é um ponto que eu trago comigo até hoje, né? Eu falo, muitas vezes a gente não faz algo porque, eu gosto de fazer, mas a disciplina faz com que nós façamos aquele algo bem feito. Então, a disciplina me trouxe, o esporte me trouxe a disciplina. Eu também tenho a parte, como eu falei, né, da comunicação aí e resiliência, persistência que vieram da área comercial. Então, o vendedor, ele não pode ali ouvir um primeiro não e falar, poxa, tá bom, aceito esse não. Não. E na área de RH, eu coloco essas competências, essas habilidades muito latentes. Por quê? É uma venda. Eu estou vendendo ali uma oportunidade, eu estou falando com uma pessoa que vai comprar essa oportunidade. Eu preciso ter disciplina nas minhas atividades. Então, essas habilidades, elas se unificaram e me Legal. fizeram a profissional que eu sou hoje. Eu falo que todos os momentos que nós passamos na nossa vida, eles agregam algo, né? Ou para a gente aprender ou para a gente descartar. Então, eu trouxe muito esses pontos positivos dessas áreas que eu passei. Legal. E é claro que na sua trajetória, a transição de carreira, ela foi se desenhando ao longo do tempo, né? Você não houve um planejamento, eu saí do esporte, eu vou me planejar para ir para a área comercial. Isso foi acontecendo, e da área Exato. comercial, você também não se planejou para ir para a área de RH. Aconteceu, que foi o caso que você comentou, que acabou indo trabalhar numa empresa que fornecia soluções para a área de RH. Agora, olhando num outro viés, que é para a pessoa que quer se planejar para uma transição de carreira. Então, ela trabalha hoje num segmento X, não importa qual segmento, e ela olhou e falou assim, não é isso que eu quero seguir para uma outra área. Então, ela vai ter que, de alguma forma, se planejar para fazer essa transição. O que ela precisa fazer nesse planejamento? Ou seja, que determinadas atividades ela precisa se preocupar ao longo desse período para que ela consiga chegar nessa mudança? Muito bom, muito bom. Primeiramente, o autoconhecimento, então entender as suas habilidades, as suas competências, então é o ponto que eu trago, né, primeiramente. Segundo, ela precisa se preparar.
Então, ela precisa estudar, ela precisa buscar esse conhecimento da área a qual ela quer migrar, fazer um network, então buscar profissionais da área, conversar com esses profissionais, entender se realmente o que ela pensa daquela área, né, é o que realmente acontece, não buscar apenas uma opinião, porque às vezes você vai falar com um profissional daquela área a qual você quer migrar e ele também não está feliz na área, então ele não vai te trazer. Vai acabar influenciando negativamente, né? Exatamente. Então, buscar ali vários profissionais, que têm várias visões diferentes, entender o que eles fizeram para chegar até ali, quais os cursos que eles fizeram. Então, sempre buscar se aprimorar na área e também entender o que os empregos, né, o que essas vagas, elas buscam no profissional. E falar, poxa, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse hard skill, esse soft skill, mas esse aqui eu não tenho. Então, peraí, eu preciso ir nesse caminho, buscar esse tipo de conhecimento. É isso. E se planejar financeiramente. Eu falo, por exemplo, no meu caso, eu saí de uma área bastante rentável. Eu saí da área comercial, eu brinco que às vezes, né, a gente estourava um pouco o cartão de crédito ali, mas corre, vende, ganha uma comissão e a gente consegue. E geralmente a área de RH, a gente tem um valor fixo. Então a gente precisa mudar o mindset e entender, peraí, preciso me planejar financeiramente. Às vezes a área a qual você quer migrar, ela sim tem um valor ali oferecido maior, mas você ainda vai iniciar, você vai começar a sua caminhada. Às vezes a área que você está, você já é um profissional pleno, sênior. Nessa área a qual você vai atuar, às vezes você precisa colocar ali o pé no chão, dar 2 passos para trás, iniciar como um júnior e ir crescendo gradativamente. E Então, o investimento que você fala, ele também, lógico, é um investimento financeiro em relação a se adaptar nessa mudança de carreira, mas ele também é necessário até para uma capacitação, né? Então, você precisa Exato. separar lá um dinheirinho onde você vai ter que investir em treinamento, capacitação, tudo isso, para poder ter a oportunidade de ingressar em alguma empresa como sendo o seu primeiro, vamos dizer assim, seu primeiro emprego naquela função, né? Exatamente, exatamente. Precisa ter o planejamento. O planejamento precisa piscar, assim, né, na pessoa e ela entender que não é de uma hora para outra. Ah, tô cansado, não quero mais e aí eu vou migrar para outra área. Não. O mercado hoje em dia, ele está também muito exigente. Você precisa passar com clareza ali para o profissional, né, da área de RH que vai te entrevistar, que te deu essa oportunidade de fornecer as suas informações, contextualizar a sua carreira, mostrar para ele a sua motivação, o porquê que você quer mudar de área, né? Então é muito importante isso. Por que que você quer mudar de área? Qual o brilho nos olhos que você tem ali para essa mudança? Ah, eu quero mudar porque o meu amigo mudou e ele se deu bem. Não, você tem que mudar para algo concreto. Então, ó, eu quis mudar, eu realmente fui buscar conhecimento, eu realmente me vi naquela determinada área porque eu tenho determinadas habilidades que a área propõe. Então, tudo isso é muito importante. Engaixando nesse ponto que você falou, e eu acho que a gente tem aí um público, né, muita vontade de ter algumas respostas, né, principalmente nessa questão da transição, que é um momento de legal, eu vou me candidatar para uma vaga, eu vou ter que preparar o meu currículo, né? Mas de alguma forma durante a entrevista, eu preciso expor essa minha transição, né, de carreira pro entrevistador, vamos dizer assim, né, pro profissional da área de RH, mostrando todas essas habilidades e de alguma forma apresentando que esse candidato, né, essa pessoa, ela é capaz de exercer a função que ela está se candidatando. Que dicas você conseguiria passar aqui para o público em relação a como se portar numa entrevista quando aconteceu essa transição de carreira e também o que é importante colocar no currículo, o que é importante colocar de informação no currículo quando esse profissional passou por uma transição de carreira? Muito bom, muito bom. Eu acredito que nós, como profissionais de RH, o que a gente quer enxergar naquele profissional é essa motivação, né? Então, o que eu acabei de falar em relação ao brilho nos olhos, a gente enxerga isso, aí são habilidades que fica para um outro podcast para a gente explicar
como que a gente define, mas o brilho nos olhos é nada mais do que a motivação. O que te motivou? Você precisa passar com clareza e com segurança para o profissional o que te motivou a essa migração. Simplesmente como eu mencionei, eu migrei porque eu não gostava mais da área que eu estava, então eu decidi migrar. Não, você migrou porque você avaliou que as suas habilidades, as suas competências, elas condizem com essa determinada área. Eu busquei conhecimento, eu fiz determinado curso, eu me aprimorei no sentido de ter contato com profissionais, eu busquei uma mentoria dentro da área. Então, tudo isso você precisa trazer tanto no escrito, né, mas também como persona. Nós, como profissionais de RH, a gente precisa ter um olhar muito clínico. Nós não olhamos apenas o que está escrito no currículo, mas a gente avalia muito a persona daquele profissional. Então, você precisa deixar muito claro ali, sim, no currículo, mas no momento do bate-papo ali, no momento dessa interação com o profissional, você precisa demonstrar para ele, poxa, eu mudei, mas eu mudei com planejamento. Eu mudei, realmente, eu me planejei, eu pesquisei, eu me preparei. Então, o planejamento, o preparo, né, que você teve ali, e você precisa passar todas essas informações com clareza para que nós entendamos que realmente faz sentido a atividade a qual você Você sabe quis que migrar. isso é super importante, porque aí trazendo um pouquinho para a área de tecnologia, eu fui de uma geração que o profissional de tecnologia que trabalhava, ele precisava seguir a carreira de tecnólogo desde o começo. Então, ter feito a faculdade e trabalhado nessa área, enfim, seguido carreira em vários perfis, desenvolvedor, analista de sistema, gerentes de projeto, etc. E as empresas, no passado, elas olhavam com muita dúvida em relação a profissionais que não vinham, por exemplo, nessa linha tênue que eu comentei. Então, assim, eu só vou contratar um profissional porque esse profissional, a toda a carreira dele, ele seguiu. Uhum. Então, e hoje é diferente, né? Sim. A gente sabe muito bem, principalmente na área de tecnologia, houve um boom muito grande, até pela alta demanda de oportunidades e poucos profissionais qualificados, estão sendo qualificados novos profissionais. E muitos estão vindo de outras áreas completamente diferentes. Sim. Inclusive pessoas da área de humanas migrando para a área de exatas, onde a parte de tecnologia se encontra. Então, hoje as empresas elas têm que ter um olhar diferente e não simplesmente avaliar que, puxa, esse profissional, sei lá, ele trabalhava na área de jornalismo e agora ele virou um desenvolvedor de software há 3 anos. Não, mas ele era de uma outra área, ele não sabe o que ele quer. Exato. As empresas olhavam muito assim, hoje já olham um pouquinho mais diferente, né? Exatamente. Até nós, como profissionais de RH, a gente precisou se reinventar. O profissional que ele olha apenas o que está ali no currículo, ele não se qualificou, ele não se aprimorou. Hoje em dia, a nossa visão ela precisa ser muito mais ampla Sim. em relação à trajetória daquele profissional. Hoje em dia, aquelas perguntas, né, do passado, você é casado, solteiro, né, aquele RH antigo, Tradicional, tradicional não acontece mais. Eu costumo iniciar as minhas entrevistas, olha, a gente sabe que quando somos entrevistados, a gente já tem aquele nervosismo de, poxa, estão me avaliando, como eu vou me comportar. Então, eu sempre inicio, né, quebrando o gelo e falando, olha, é apenas um bate-papo. Eu estou aqui batendo um papo com você, agora eu vou usar esse termo, né, um podcast. É como se fosse um podcast, estou batendo um papo com você. Por quê? Porque realmente eu preciso entender a trajetória. O que levou aquele profissional a migrar de área? Nós tivemos vários eventos, falamos um pouco aqui da pandemia, que foi um evento, né, que migrou, que mudou muito o mercado, né? A gente saiu ali de um modelo tradicional do presencial, migramos para um home office, para um híbrido. Então, hoje a gente tem ali várias possibilidades. E o profissional de RH, ele precisou também se qualificar nesse sentido, de entender muito mais o que trouxe aquele profissional a decidir por uma transição de carreira, por exemplo. Às vezes foi, sim, no meu caso, né? A vida foi me levando e tudo mais. Mas como você trouxe, vários profissionais ali do Uber, né? Dos aplicativos, que tiveram como obrigação ali... Como uma fonte de renda, ter que migrar. Exato.
impacto. Eu tenho um caso familiar, por exemplo, meu irmão, né? A gente conversou, falei que eu estaria conversando sobre esse assunto, e ele falou: meu caso, eu era um engenheiro, né? E eu precisei mudar para a área de TI. Hoje ele é da área de tecnologia e tá amando e gosta bastante. Então, a nossa visão de RH, ela não pode ser uma visão tão ali, vamos colocar, focada no que o currículo quer dizer, no que o papel quer dizer. As pessoas, elas têm muito mais a dizer do que apenas um pedaço de papel. Então, cabe a nós fazermos ali as perguntas corretas também. Então, não é só o lado do profissional, do candidato, no caso, mas o lado do profissional de RH que conduz tudo isso. Somos nós que temos ali como obrigação extrair o melhor desses candidatos e entender se faz realmente sentido essa transição de carreira, se realmente esse profissional ele se preparou e as habilidades, competências condizem com ali a função, né, Sim. com a vaga que ele está concorrendo, ou se não faz sentido, se ele não se planejou, se ele migrou, que tem profissionais que às vezes a gente pega o currículo e aí é um pouco até assustador, né? Ele trabalhou ali, sei lá, em 4 anos em 4 áreas diferentes. Então, peraí, ele não ainda precisa se encontrar, né? Se orientar. Então, cabe a nós, como profissionais de RH, também extrair ali o melhor desses candidatos. Legal. Bom, eu acho que a gente abordou bastante coisa aí nesse tema de transição de carreira. O nosso tempo também está finalizando. Primeiro eu quero te agradecer muito por ter contribuído e compartilhado todo esse conhecimento e também um pouquinho da sua história para o público. Já deixo aqui aberto, convidando para outros podcasts. Obrigada. E deixo aqui um espaço para você fazer as suas considerações. Eu agradeço muito esse espaço, agradeço a oportunidade. Já quero o próximo, com certeza. Foi um bate-papo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E é isso, muito obrigada. Maravilha. Pessoal, eu quero também agradecer por ter assistido mais um episódio do NPWcast. Convidar a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ter as notificações dos próximos episódios, assistir os anteriores, tem bastante conteúdo bacana na área de gestão de pessoas e RH. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, sempre a gente vai ter algum novo episódio voltado aí para a área de gestão de pessoas, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.